Bom dia, minhas pessoas preferidas. Aqui Leandro Bezo, amigo de vocês, está de volta, porque estamos em véspera de decisão. Inter América, América e Inter no Beira-Rio. Precisamos fazer 2 de diferença para levar para os pênaltis, ou 3 para passar direto pelo América. E vamos passar, vamos conseguir, tenho certeza, tenho convicção disso. Antes disso, porém, eu quero lembrar para vocês que vocês podem ir na KTO e usar o cupom BES, BEHS, do seu amigo aqui, e ter um bônus de 20% no primeiro depósito, tá bem? E evidentemente vocês vão apostar no Inter, né? Que eu sei que vocês não são bobos, né? Vamos lá. Antes de Inter e América, antes da decisão, reforços. Vocês sabem que o Valencia já tá certo, né? O Arangues também tá certo, né? Talvez para julho. Foi uma brincadeira, né? Mas possivelmente a gente tem o Arangues ali inteiro no mês de julho, juntamente com o Gabriel. Então já são 3 reforços. E o quarto reforço, Gustavo Cuéllar. O que acontece? O Inter vem falando com o Cuéllar desde o ano passado, desde dezembro. Tempo. Aqui, ó, no ouvido do Cuéllar, conversando com o Cuéllar, namorando o Cuéllar. A questão é, temos 27 milhões de reais para pagar pelo Cuéllar ao Al Hilal, porque o contrato dele vai até julho do ano que vem. Então não é uma contratação barata, mas é uma grande contratação e que o Inter tem convicção nela. Mano Menezes vem falando há muito tempo com ele já, conversando diretamente com o Cuéllar, nesse processo de convencimento dele, né, de vir jogar pro Inter. O que acontece agora? Por que deu um pequeno problema? Por que eu falei que tá a perigo? Porque além do Vasco da Gama, que tem interesse, aí o Spike revoltadíssimo com essa questão do Cuéllar, que ele quer que ele venha também, evidente. Além da questão do Vasco, que quer o Cuéllar já também, e o Vasco, vocês sabem que tem por trás a SAF, né, o 777, tem agora o Corinthians também entrando na parada, pelo Cuéllar. E a gente tem um pequeno... Segura a onda que eu tô gravando aqui, tá? Tô falando com o pessoal, não incomoda. Você que tá bravo também com o Cuéllar. Quer dar oi, pessoal? Vem cá, né? Dá oi pra galera. Oi, galera. Vamos lá, retomando, o assunto é sério. Temos um pequeno trauma já com relação ao Corinthians, com relação ao Juliano, né? Que, enfim, Tyson chegou a ligar pro Juliano, naquela época, vocês lembram, e o Juliano acabou optando pelo Corinthians por causa da grana. O Inter tem condições de equiparar a grana com o Corinthians, não sei quanto o Corinthians está oferecendo, mas o Cuéllar certamente também é salário na casa do 1 milhão, assim como o Ener Valencia, né? E é assim, tu quer fazer um time forte, tu quer contratar jogadores bons, titulares absolutos, tem que gastar, não tem jeito. Ou tu vai no baratilho e busca 5 pelo preço de 1. Então o Inter vai ter que investir, e é o que o Inter está tentando fazer. A questão toda agora é o Corinthians entrando na parada, além do Vasco, né? O Vasco, de repente, não é interessante pro Cuéllar, que ele vai olhar na tabela e vai ver, mas eu tô indo para evitar o rebaixamento dos caras. E no Inter, não, né? Vamos combinar que o Inter, com os reforços, não vai ficar lá embaixo. Além do que tem a Libertadores, e tomara que tenha também a Copa do Brasil para ele poder ser inscrito também mais adiante. A questão realmente é o Corinthians. O Corinthians, além de ter a mesma grana poder investir a mesma grana que o Inter no salário do jogador, e o Inter fazendo um esforço consegue investir o mesmo que o Corinthians, como era o caso do Yuri Alberto, né, que o Inter oferecia 1.200 para o Yuri, mas ele acabou optando pelo Corinthians, que era o mesmo salário. A questão toda é o Corinthians entrar na parada, pagar a grana para o Al Hilal e pagar também, bancar o salário do Cuéllar e convencer o Cuéllar a jogar no Corinthians e não no Inter. Meu sentimento, acho que o Cuéllar ainda opta pelo Inter por não ter a mesma apurrinhação que ele teve no Flamengo, por exemplo, onde ele era muito mais cobrado, o tempo inteiro os caras martelando em cima deles. No Corinthians é a mesma coisa, né? E o Inter, apesar de a gente pressionar sempre também, e a gente querer o melhor sempre, não tem a pressão nacional que tem jogando em Corinthians e Flamengo. Como ele tá lá no Al Hilal, é um time sem pressão, daqui a pouco ele vindo pro Inter, não que não tenha pressão, é óbvio que vai ter pressão e cobrança por taças, por resultados, até porque ele vai ser um dos principais salários do clube. A questão é, talvez essa exposição nacional, que evidentemente vai ter menos que em Corinthians e em Flamengo, por exemplo, né? Talvez seja mais negócio para ele. Além do que, saber que tem caras como Valencia aqui, como Nico Hernandes, colombiano, assim como o Cuéllar, Arangues, o Depena, o Bustos, jogadores estrangeiros também, que estão muito bem aqui, muito bem adaptados a Porto Alegre, ao Inter, enfim, até o time titular, né? Porque hoje até o Nico é titular nesse momento, né? Então, daqui a pouco isso também serve como convencimento para o Cuéllar. E eu aposto ainda que ele venha. Mas a questão é inegável
tem essa entrada do Corinthians, esse ingresso do Corinthians na parada também, interesse por ele. Caso não dê o Cuéllar, uma outra opção que tem, não é a mesma função, mas uma outra opção que tem é Bruno Henrique. Ex-Palmeiras, ex-Corinthians, eu gosto muito do Bruno Henrique, o cara raçudo, o cara chegava bem na frente também, fazia gols, e hoje tá também no futebol árabe, né? Tá jogando lá com o Marcelo Groi, no Al Ittihad, foi campeão até agora há pouco, anteontem, eu acho, se não me engano. E o Bruno Henrique é um cara que fica sem contrato agora em setembro e também tem interesse em voltar, ainda que não tenha decidido seu futuro, se permanece daqui a pouco fora do país ou se retorna ao Brasil. Esse é um jogador interessante também, porém não é primeiro, né? Ele é segundo. Segundo e às vezes terceiro também, faz a terceira função do meio campo também. Com a possível saída do Johnny, uma possível venda para o futebol italiano, e agora o Johnny vem crescendo e fazendo gols de novo, vem aparecendo, talvez a coisa já fique mais não tão mais complicado de vender ele, daqui a pouco para a Itália ou para a Espanha. O Bruno Henrique também surge como uma outra opção, no caso da saída do Johnny, que realmente, inegável, vem melhorando bastante nos últimos jogos. Então tem todas essas questões aí, para esse quebra-cabeça para ser montado e remontado a partir de agora aí pelo Inter. Afinal de contas, julho tá aí, dia 1º, abre a janela de novo e o Inter já vai ter para inscrever o Ener Valencia, né? Tomara que tenha também o Cuéllar para ser inscrito. Além do que o Gabriel tá voltando e tem o Arangues que tá louco para estrear, mas acredito que o Arangues vai ficar mesmo aí para o fim de junho, início de julho, vai ser mais ou menos como uma contratação de segundo semestre, vai acabar sendo a questão do Arangues. Outro ponto, que é só mais pro fim do ano, né? Aí é uma questão de preocupação lá pro fim do ano, e para ver realmente se ele vai dar certo, se ele é tudo isso que a gente está vendo, é o Magic John, né? O Inter tem 15% dos direitos nesse momento e tem para comprar no fim do ano já, com o passe fixado, os direitos fixados, em 4,5 milhões de reais ao Santos, que ainda pertence ao Santos. Mas isso é coisa pro fim do ano, não é coisa para agora, e o John ainda tem aí alguns bons meses para provar se o Inter investe ou não nele. Pelo que está mostrando até agora, evidentemente tem que investir, né? E 4,5 milhões de reais nessa altura, falar baixinho aqui, mas para o Santos que não paga ninguém, né? Vale muito a pena. Tá bom, meu povo amado? Inter e América a gente conversa mais adiante, que o Inter tem treino fechado. Hoje já inicia a concentração. 25 mil torcedores já garantidos. O Inter segue projetando 40 mil para fazer pressão em cima do América e fazer o grande jogo da virada. Tá bem? Eu acredito muito. Deixa o like, pessoal, por favor, deixa o like, que esse canal precisa muito do carinho e o apoio de vocês para seguir em frente, seguir firme. E o Palavra Colorada de hoje é aquele nosso mantra semanal, né? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, vamos pensar positivo que o Inter vai passar pela América e seguir na Copa do Brasil muito reforçado para o segundo semestre, tá bom? Até mais, turma. Tchau, tchau.